E aí, galera? Mengão ganhou bem, 4-0, mas a tristeza é absoluta. Porque antes de terminar a partida, nós tivemos a notícia da morte do querido Washington Rodrigues. É difícil a gente falar de futebol depois de uma notícia dessa. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Mas o Flamengo jogou e ganhou bem. Ganhou como tinha que ganhar. Ganhou como, tecnicamente, é um time superior, sempre foi ao Bolívar. O problema todo é que, no início do jogo, teve um probleminha no meio do campo, de arrumação. O Gerson vinha pela ponta direita, Dela Cruz, Alan e o Gerson. O problema todo é que Dela Cruz às vezes ia demais. O Gerson já estava na frente. E de repente ficava no meio do campo 2 jogadores, às vezes contra 3 jogadores do time do Bolívar. Isso desarrumou um pouco o time do Flamengo. Mesmo assim, aos 50 segundos de jogo, o Cebolinha tocou a bola para o Gerson, um cruzamento da esquerda para o meio, e o Gerson dominou e fez 1-0 com 50 segundos de jogo. Isso facilitou o time do Flamengo, mas mesmo assim, o time do Flamengo estava, em alguns momentos, um pouco perdido. Às vezes toque muito rápido. Todo mundo sabe jogar, então as tabelas e tudo tinha que ser um pouco mais, né? Não precisa tanta pressa, né? Tanta rapidez. Rapidez é uma coisa e pressa é outra. Então, dava uma desarrumada no time do Flamengo. O posicionamento do Pedro hoje foi bem melhor, né? Ele ficou como um ponto de referência, não saindo muito, ficando ali para esses jogadores, né? Para esses 4 jogadores, principalmente no meio do campo, entrarem tocando a bola. E assim, aos 38, o Ayrton Lucas, também uma metida de bola pelo meio, um bate e rebate, um cruzamento, bate e rebate, e a bola sobrou para o Ayrton, que meteu o gol. O problema todo é que essa desarrumação valeu por conta disso, porque o Gerson estava muito aberto, 2 jogadores no meio do campo, e o Arrascaeta, ao invés de vir para o lado esquerdo, para ficar junto com o Cebolinha, para fazer aquela jogada de ponta e chamar o Ayrton para o jogo, portanto 3 jogadores em cima do lateral Saavedra, para puxar exatamente um homem para fazer a cobertura, ou um zagueiro, para o Pedro ficar junto com o outro, ou tirar um homem do meio do campo, que o meio do campo do Bolívar estava no meio do campo marcador, brigador. Tirar um dali pelo menos para ficar mais fácil o toque de bola no meio do campo. Só que o Arrascaeta foi um pouco mais para lá, para se juntar ao Gerson pela ponta e mais o Dela Cruz. É um jogo mais fácil. Todo mundo quer o toque de bola com quem sabe jogar, com quem sabe tocar a bola. Então isso desarvorou, entre aspas, um pouco o meio do campo, que depois se acertou. O Arrascaeta veio para o lado esquerdo, o Gerson lá pelo lado direito, Dela Cruz e o Alan coordenando aqui o meio do campo. Facilitou para todo mundo. Veio aos 38, o Ayrton fez esse gol, e aos 41, Cebolinha fazia o terceiro gol. 3-0, tranquilo. Eles tiveram 2 ou 3 boas oportunidades, uma delas
chute na trave, né, de fora da área, exatamente porque a marcação do meio do campo do Flamengo deixava a desejar em certos momentos. Iam 2 ou 3, um com a bola, normalmente o Justiniano vinha com a bola, e o Salcedo se juntava aos 3 de frente, que é o Sábio, número 10, sabe jogar, o Pato Rodrigues e o da Costa. Então, 2 desses jogadores, desses 4, às vezes 2 ou um jogador, jogando nas costas do meio do campo do time do Flamengo. E a defesa estava muito longe, então ficava um buraco aqui. A defesa do Flamengo tinha que encostar para não abrir espaço, né, exatamente nas costas do meio do campo do Flamengo, para que esse dominasse a bola e partisse de frente para a zaga do Flamengo. Aí, esse desacordo que eu estou dizendo. Depois foi corrigido, espremeram. Então, espremia a defesa no meio do campo, não tinha lugar para o time do Bolívar jogar, eles passavam para frente do meio do campo do Flamengo. Aí facilitava para todo mundo, que a zaga do Flamengo começou a jogar mais à vontade, sem ser tão apertada, né, como no início. Mesmo com 2-0, eles apertaram um pouco o time do Flamengo, exatamente por causa desse deslize, vou colocar assim, que tinha o meio do campo. Resultado, corrigindo isso, o time do Flamengo deslanchou. O Gerson acabou com o jogo. Gerson, no jogo passado, arrebentou com o jogo. Nesse, então, e teve um momento espetacular. Ele arrancou o Gerson, lembra o último jogo? Arrancou o Gerson pela meia direita, botou o Lohan na cara do gol. Lembra o jogo passado? Hoje ele botou, tranquilamente, ele botou o Arrascaeta, que deu um chutão, bateu no peito do goleiro. A outra ele botou o Pedro aos 41 do primeiro tempo. Ele botou o Pedro na cara do gol sozinho. Pedro entrou e perdeu o gol. E depois teve o gol do Cebolinha, né? Participação também do Pedro e do Gerson. O Gerson participou de todas as principais jogadas desses gols todos, e os que não, e as bolas que não entraram, o Gerson participou. Eu até dizia isso na transmissão, que do jeito que o Gerson está jogando, ele vai para a seleção brasileira. Não pode deixar de convocar ele, do jeito que ele está jogando. Então, ele vem da ponta, o Tite está adaptando ele lá na ponta, né? Ele puxa o contra-ataque ou o ataque pelo lado direito, ele fecha bem o meio do campo, ele está numa nova função. E o Gerson é armador aqui, segundo homem. Primeiro é o cabeça de área, segundo é o Gerson. Sempre jogou assim. Hoje ele está diferente. De repente vem o De La Cruz como um segundo homem, ele vem pelo lado direito como um terceiro homem, e o quarto homem é o Arrascaeta, que está aqui pelo lado esquerdo. Então, numa nova função, mas jogando muito bem. Está arrastando, tira do meio do campo e arrasta para dentro do campo adversário. Segundo tempo, o Gerson, outra bola, aos 12 minutos, outra bola do Gerson para o Pedro, vindo lá do lado esquerdo, ele driblou o lateral, entrou, tocou para o Pedro, Pedro arrumou e fez o quarto gol aos 12 minutos do segundo tempo. Portanto, veio aquilo que eu falava no início, depois desse quarto gol, veio a notícia, né, final já do jogo, e a notícia do falecimento do nosso querido companheiro Washington Rodrigues. Acabou com tudo, né? Tristeza geral, né, de toda a crônica esportiva. O Washington foi um companheiro, né, de várias e várias jornadas, né? Quer dizer, a gente fica até sem palavras para
falar da tristeza da gente. Companheiro que sempre enalteceu todo mundo, né? Os companheiros tinham sempre uma palavra amiga para cada companheiro. Esses anos todos comandando o programa, né? E comandando os comentários, né? Que nós aprendemos muito com ele. Boston, sem sombra de dúvida, um dos maiores companheiros que nós já trabalhamos. Está nos braços de Deus, certeza absoluta, e um beijo e os pêsames à família.